Leonora diz que está muito satisfeita com o trabalho e Angélica responde que fica contente em ouvir isso. De longe, Angélica observa Mateu e pergunta a Leonora quem ele está esperando. Leonora, com naturalidade, garante que Mateu espera pelo amor da vida dele, uma moça chamada Juliana que ele conheceu no navio. Angélica, curiosa, pergunta se essa é a razão para Mateu estar sempre triste. Leonora, estranhando, questiona por que tantas perguntas, mas Angélica disfarça dizendo que não é por nada. Gumercindo, em outra conversa, afirma que as coisas vão aos poucos se ajustando. Olavo comenta que Maria do Socorro lhe contou sobre Gumercindo ter tido problemas com um dos italianos, mas ele esclarece que se trata de Mateu. Rosana, em meio à conversa, pergunta o que é um anarquista, mas Olavo admite que não sabe explicar exatamente. Bartolo comenta que Leonora está satisfeita com o trabalho. Mateu, porém, diz querer ver as terras que prometeram a eles cultivarem. E Bartolo garante que Gumercindo vai providenciar isso depois da colheita. Mateu comenta que Tizio lhe contou como Gumercindo tratava os escravos no passado e acrescenta que, se Juliana estivesse com ele, já teria construído uma casa para os dois. Nesse momento, Janete chama Francisco para conversar e garante que Juliana está grávida, afirmando inclusive que ela chegou de barriga cheia. Francisco, incrédulo, diz que Janete está sendo maldosa, mas ela insiste para que ele fale com Juliana. Quando Marco Antônio questiona Juliana sobre a gravidez, ela acaba revelando que está esperando um filho de Mateu, mas que agora não sabe mais o que fazer da vida. Juliana diz acreditar que Mateu a esqueceu, e Marco Antônio responde que ela também vai precisar esquecê-lo. Logo depois, Francisco entra no quarto e quer saber o que Marco Antônio está fazendo ali. Ele pergunta se é verdade sobre a gravidez, e Marco Antônio diz que Juliana não precisa mais esconder nada. Juliana confirma e Francisco, irritado, afirma que vai atrás de Mateu. É nesse exato momento que Marco Antônio afirma que o filho é dele, e mesmo dizendo que Juliana nunca confessará isso, ele mesmo confessa. Ele explica que estava ensinando português para Juliana e acabou se apaixonando por ela. Francisco ri e declara que, sendo assim, vai casar Marco Antônio e Juliana. Juliana, confusa e sentindo-se traída, pergunta por que Marco Antônio fez isso, e ele responde simplesmente que a ama. Francisco pergunta se Marco Antônio sabia que Juliana era virgem, e ele considera a pergunta absurda. Francisco quer saber se ele procurou Mateu, e Marco Antônio dá a entender que não. Ele insiste que o filho é dele, e deseja se casar com Juliana. Janete, enfurecida, diz que vai colocar Juliana para fora de casa, afirmando que ela terá o filho bastardo onde quiser, menos ali. Francisco garante que Juliana está esperando o neto deles, deixando Janete atônita. Enquanto isso, Tizio revela a Antenor que se perdeu da mãe na noite da liberdade, carregando ainda a dor dessa lembrança. Mateu, por sua vez, desabafa que perderá tudo caso o patrão decida mandá-lo embora. Mas Tizio argumenta que, na verdade, ele mesmo está querendo ir embora por causa de uma moça chamada Juliana. Antenor e Mateu chegam a cogitar uma briga para resolver a situação, mas Antenor, em última hora, decide não aceitar a provocação e se afasta. Mateu, sozinho, declara que se tiver qualquer notícia de Juliana, largará tudo e irá atrás dela sem pensar duas vezes. Enquanto isso, Janete, tomada pelo rancor, ofende Juliana dizendo que sempre desconfiou de sua falsa aparência de santa. Marco Antônio, em um momento de nervosismo, tenta colocar a culpa sobre Juliana, mas ela, firme, nega com veemência, afirmando que ele não é o pai do filho que espera, embora confesse que gostaria que a criança tivesse um avô como Francisco. Em seguida, Juliana se retira com lágrimas nos olhos. Marco Antônio, perturbado, insiste em dizer que Juliana passará a morar com ele, mas Francisco intervém dizendo que antes precisam procurar Mateu para resolver a questão. Marco Antônio, ainda contrariado, garante que Juliana mentiu apenas para protegê-lo e sai decidido. Janete, incrédula, comenta que o filho dela com Francisco está apaixonado pela primeira vez na vida, mas afirma categoricamente que não aceita ver seu filho casado com uma italiana que considera ignorante. Marco Antônio, magoado, lamenta que Juliana tenha desmentido suas palavras. Juliana, decidida, afirma que irá embora daquela casa e que não permanecerá mais ali. Marco Antônio, desesperado, insiste que ela não tem mais ninguém no mundo, oferecendo-se para arrumar uma casa para que vivam juntos e para cuidar do filho que ela espera. Juliana, ainda mais confusa, pergunta o porquê de tanta insistência, e Marco Antônio responde com o coração aberto que é porque a ama. Juliana, porém, com a voz embargada, diz que em seu coração não há espaço para o amor dele, encerrando a conversa de maneira dolorosa e deixando Marco Antônio sem chão.
Marco Antônio ressalta com firmeza que sua maior esperança é que Juliana consiga esquecer Mateu de uma vez por todas e seguir em frente ao seu lado. Mas Janete, indignada, interrompe dizendo que toda essa situação já passou dos limites e está se transformando em uma loucura, afirmando que, se continuar assim, a criança de Juliana acabará nascendo ali naquela casa, o que para ela é inaceitável. Janete reforça que Juliana já havia confessado claramente que o filho não era de Marco Antônio, deixando evidente sua revolta. Mariana, tentando aliviar o peso do clima, comenta que Francesco sempre dizia que Marco Antônio estava tomando jeito e amadurecendo. Francesco, por sua vez, rebate dizendo que o filho havia afirmado que Juliana mentiu apenas para protegê-lo, insistindo em sua defesa. Enquanto isso, em outro ambiente, Mateu sonha intensamente com Juliana, mas acaba acordando de repente, com a respiração acelerada. Tizil, curioso, o questiona, e Mateu admite que estava sonhando, ainda agitado. Ofegante, ele se levanta e começa a caminhar, e Tizil insiste em saber o que estava acontecendo. Mateu revela, então, sua decisão de fugir, o que deixa Tizil surpreso, perguntando se seria naquele momento. Mateu se despede emocionado de Tizil, mas o garoto lhe diz que ele não conseguirá ir muito longe. Mesmo assim, Mateu insiste, dá seu adeus e segue. Logo depois, Antenor aparece e questiona para onde Mateu pretendia ir, pedindo para que ele volte a dormir em paz. Mateu, contrariado, acaba retornando, mas carrega dentro de si uma raiva profunda por não ter conseguido partir. Antenor pede para que ele durma quieto e não tente mais fugir, reforçando a ordem, enquanto Tizil tenta acalmar Mateu dizendo que é preciso paciência, pois afinal eles são escravos, assim como tantos outros que já viveram ali antes deles. Enquanto isso, Leonora comenta que Angélica não suporta ouvir a filha de Bartolo chorar, pois sempre reage mal, afirmando também que a menina Rosina puxou o temperamento do pai, embora não a trate mal diretamente. Leonora ainda revela que Angélica anda fazendo muitas perguntas sobre Mateu, demonstrando desconfiança e alegando que a jovem parece se preocupar demais com ele. Em outro canto, Bartolo reclama incomodado do som de um instrumento musical que vinha do lado de fora, enquanto Gomercindo comenta com Maria que aquela música que ecoava das colônias dos italianos parecia um lamento, algo triste e profundo, mas Maria, ao contrário, diz que estava achando aquilo belo e envolvente. Juliana, em sua solidão, fica pensativa diante da lembrança de Mateu, sentindo uma tristeza profunda enquanto repousa em sua cama. Nesse instante, Marco Antônio entra em seu quarto e declara que veio dormir com ela. Pouco depois, Janete e Francesco entram e veem os dois juntos, deitados. Juliana, envergonhada, questiona Marco Antônio quando eles saem, e ele justifica dizendo que seu pai havia apostado com sua mãe sobre eles dormirem juntos, mas tranquiliza Juliana dizendo que só deseja que ela durma em seus braços e que jamais ousaria tocar sequer em um fio de cabelo dela. Mais tarde, Francesco e Janete retornam e novamente encontram os dois dormindo lado a lado. Janete se revolta, dizendo que aquilo é uma vergonha e pede para Francesco ameaçar deserdar Marco Antônio caso continue insistindo nessa relação, mas Francesco prefere encerrar a discussão e pede para dormirem. Juliana, ainda constrangida, pede para Marco Antônio voltar ao seu quarto, mas diante da insistência dele acaba se acomodando em seus braços. Ela, emocionada, comenta que o braço dele a fazia lembrar do colo de seu pai, trazendo-lhe uma sensação de proteção. Marco Antônio, tocado, apenas a observa enquanto Juliana adormece, murmurando para si mesmo que gostaria de ficar assim para sempre. Mariana, atenta ao ambiente da casa, comenta que algo diferente estava acontecendo ali e revela que viu a italiana dormindo aconchegada com Marco Antônio. Quando o dia finalmente amanhece, Juliana desperta, retira com cuidado a mão de Marco Antônio que estava sobre ela e logo em seguida o acorda. Marco Antônio, animado, diz que terão um dia cheio pela frente, mas Juliana, séria, pede explicações, afirmando que não pode jamais dizer que o filho é dele. Marco Antônio, tentando convencê-la, alega que Mateu provavelmente já deve ter se casado com outra e esquecido Juliana, e por fim pede a ela que deixe Mateu apenas como uma boa lembrança e aceite viver ao lado dele, com a promessa de lhe oferecer amor e cuidado.